Sextou! Boa tarde para todo mundo que está chegando. E está chegando também a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E você, claro, vai saber tudo sobre a dupla Grenal aqui no Donos da Bola. Se liga nos destaques do programa de hoje. O Inter segue na luta para entrar direto na fase de grupos da Libertadores. O Inter se prepara para encarar um Fortaleza domingo no estádio Beira-Rio, mas já começa a torcer no sábado por uma vitória brasileira na Libertadores da América. Já o Grêmio quer cravar seu lugar no G4 e ainda pode dar o título brasileiro para o Flamengo. O Grêmio está encaminhando a sua renovação de contrato com o técnico Renato Portaluppi para o ano que vem. Em paralelo a isso, ajeita também a saída de Diego Tardelli, que deve deixar o tricolor no fim deste ano. Essas informações e a preparação do Grêmio para enfrentar o Palmeiras no domingo, aqui no Donos da Bola. Em Lima, às vésperas da decisão entre Flamengo e River Plate, vamos falar sobre o evento de MMA que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Tudo isso aqui no Donos da Bola. E o Grêmio tem um jogo importantíssimo contra o Palmeiras fora de casa para garantir vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, mas também que pode garantir o título para o Flamengo de campeão brasileiro. Por aqui não se fala em outra coisa. A Libertadores é o assunto que pauta também a preparação do Grêmio para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A finalíssima entre River Plate e Flamengo, por exemplo, também é assunto. Torcerei para o time argentino, claro, depois também das conferências de Renato, Jeromel e meus companheiros, eu vou torcer para o time argentino, claramente. Não vou torcer para o argentino, né? Então, torcer para os nossos patriotas aí, para os brasileiros. Eles eliminaram a gente, então que ele traga esse título aí pro nosso futebol brasileiro. Fiquei chateado pela nossa eliminação, mas agora como eles estão, eu tenho muitos amigos lá, tenho muito carinho por eles. Vou estar torcendo por eles, se Deus quiser, que eles tenham um grande resultado. A importância da pauta não é para menos. A vaga para a Libertadores do ano que vem é o grande objetivo gremista para o restante da temporada. O lugar no G4, entretanto, passa também por um resultado positivo contra o Palmeiras, domingo em São Paulo. Foi justamente contra o Palmeiras o grande momento do Grêmio na temporada de 2019. A classificação para a semifinal da Libertadores ficou para trás, mas novamente o adversário paulista é o foco da delegação tricolor, já que uma vitória no próximo domingo pode colocar o Grêmio muito perto do tão falado objetivo para o ano que vem. Nós temos que pensar mais em nós, tratar de fazer um grande jogo, tratar de conseguir a vitória, e se não conseguimos a vitória, tratar de somar pontos. Nosso objetivo é a Libertadores e vamos brigar por isso. Depois que acontece com Palmeiras, é problema de Palmeiras. E é justamente o argentino um dos principais reforços que Renato tem à disposição para enfrentar a equipe paulista. O Grêmio deve ir a campo com Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton, com Luciano no ataque. Esses dois jogos fora de casa serão essenciais pra gente, que creio que a gente vai lá para São Paulo, tem tudo para ser um grande jogo, conquistar o nosso objetivo, que é primeiro não perder, porque a gente sabe que jogar fora de casa é complicado, mas a gente vai com a nossa força, e a gente já, como você falou, já enfrentamos eles pelo Brasileiro, pela Libertadores, então a gente sabe jogar esse tipo de jogo, chega lá e fazer um grande jogo. É o Grêmio de olho na Libertadores, amanhã em Lima pela TV, mas com o objetivo de que no ano que vem ela passe bastante pela Arena. E é claro que na sexta-feira ele está aqui com a gente, DJ Cabeção. E aí, Cabeção? Tamo aí, mais uma sexta-feira hoje, um clima bacana aqui, né? Tá preparado? Não tô. Daqui a pouco a gente conta porque eu perguntei porque o DJ Cabeção se está preparado ou não. Porque nesse momento eu vou até o CT Presidente Luiz Carvalho, onde está o Taigor Janke, para trazer mais informações do Grêmio. Tudo bem, Taigor? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola, para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da Band. Sexta-feira, com fala do técnico Renato Portaluppi, personagem principal desse dia aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Ele que está, e a informação que a gente traz desde ontem na Rádio Bandeirantes, também na TV, está encaminhando a sua renovação de contrato para o ano que vem. O acerto salarial
com o treinador já teria acontecido e só depois que o Campeonato Brasileiro ele acabar é que Renato vai sentar junto com a direção para de fato assinar esse contrato. Mas o acerto ele já está praticamente encaminhado e o técnico Renato Portaluppi falou sobre isso. Porque no último domingo, Gabriel, você lembra, entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo, ele de certa forma colocou em xeque a sua permanência no Grêmio no ano que vem, dizendo que caso a direção tricolor apertasse o cinto em termos de investimento, poderia encontrar ou buscar outro treinador. Hoje, ele falou exatamente sobre isso, sobre os investimentos do Grêmio na próxima temporada. E aí se colocando dentro do projeto do Grêmio no ano que vem. Para mim, uma fala muito contundente, Renato, no sentido de que vai ficar no ano que vem. E depois ele fala também sobre as negociações envolvendo a sua renovação de contrato. A gente confere um trechinho agora aqui no Donos da Bola. Bom, em primeiro lugar, no momento que foi feita essa pergunta no domingo, foi me perguntado falando que o cinto ia fechar. O cinto não vai fechar. O cinto também não vai afrouxar tanto quanto falei para vocês no último domingo, como um Palmeiras, como um Flamengo, que eles têm uma condição financeira melhor que a do clube. Então não vão faltar contratações. Nós não vamos exagerar, como já falei para vocês no último domingo. Então não é nem apertar o cinto e nem afrouxar. Sobre a renovação, até então posso garantir para vocês que a gente nem começou as conversas. Então eu não entendo esse tipo de notícias. Então acho que tem que haver um respeito mútuo e eu acho que tem que ter a responsabilidade da pessoa quando dá uma notícia de ser cobrada pelo chefe dela. Por que você está dando esse tipo de notícia? Isso é uma notícia que não existe. E agora a gente troca. Sai do CT Presidente Luiz Carvalho e vamos até o CT Parque Gigante, onde está o repórter Matheus Dávila para trazer todas as informações desta manhã no Colorado. O Inter que já tem técnico novo para 2020. Matheus, tudo bem? Fala, Gabriel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tem novo técnico, sim. Não chega a ser uma grande novidade, nós estamos trabalhando isso aqui na Bandeirantes já há um bom tempo, mas o Eduardo Cudê ele se aproxima cada vez mais de um anúncio aqui no Colorado. Hoje, nós estamos aqui no CT Parque Gigante, no estacionamento do CT Parque Gigante, como dá para perceber, porque o treinamento ocorre com portões fechados. Mas o que importa mesmo é o CT do Racing. O Racing está encerrando a sua atividade também e logo na sequência, Eduardo Cudê dará entrevista coletiva. Ontem, o presidente do Racing confirmou: o ciclo de Eduardo Cudê encerra no clube em dezembro. A ideia é que hoje o Eduardo Cudê venha falar o seu destino, para onde irá o treinador. Aqui no Inter, te confesso que troquei algumas mensagens, conversei com algumas pessoas e elas não acreditam que o Cudê irá confirmar o acordo com o Colorado. Vai fazer aquela história de agradecimento, foco total até o final do ano, mas não dizer para onde vai. O fato é, ele acertou com o Internacional, já está de malas prontas e em janeiro assumirá o Colorado. Entrevista coletiva a qualquer momento do Eduardo Cudê lá na Argentina e a expectativa dos torcedores do Inter é justamente saber se ele já vai confirmar no dia de hoje. Dentro de campo, teve treinamento aqui em Porto Alegre, no CT Parque Gigante, portões fechados, como falei há pouco. A dúvida que o técnico Zé Ricardo mantém é no meio-campo entre Nonato, Patrick e Neilton. Eu estou acreditando que o Patrick será mantido entre os titulares. Por mais que o Nonato tenha sido apontado como o titular do meio-campo do Inter, ele ainda persegue a condição física ideal. Se o Zé Ricardo tiver a leitura que ele está a 100%, aí ele assume a titularidade. Mas isso vai depender também de uma avaliação da preparação física. Caso contrário, o Patrick, pelo que falou ontem, começa o confronto diante do Fortaleza. No ataque, Paulo Guerreiro está confirmado. Assistimos a parte inicial do treinamento que foi aberta e o Guerreiro estava na atividade, o que é uma boa notícia, já que quarta-feira ele ficou de fora por questões físicas, acabou sendo preservado. Domingo, Inter e Fortaleza no estádio Beira-Rio, Colorado perseguindo a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, Gabriel. Valeu, aí é o Matheus Dávila trazendo todas as informações do Internacional. E eu quero saber se vocês estão preparados, porque chegou aquele momento da pergunta do Paulinho. Fala aí, Paulinho! Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Domingo tem o Inter contra o Fortaleza, 7 da noite no estádio Beira-Rio. Rodada que pode colocar o Inter na zona de classificação direta para a Libertadores da América. A pergunta do Paulinho relacionada a esse jogo de domingo está na tela para você. Quero saber o seguinte: qual foi o resultado do último jogo do Inter contra o Fortaleza no estádio Beira-Rio? Foi em novembro de 2006 pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Opção A, Inter 1-0.
Opção B, 2-0 para o Inter. Opção C, Inter 3, Fortaleza 0. Opção D e última, 4-0 para o Inter. Então, de quanto o Inter venceu esse jogo? 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0? Aguardo a sua participação pelo WhatsApp, o Bandzap 992241220, tá aqui embaixo, 992241220. Daqui a pouco eu volto, Gabriel, com a resposta da pergunta do Paulinho. Até mais. Tá fechado, então, 992241220. E o adversário do Grêmio neste domingo ainda pode ser campeão brasileiro. É difícil, quase impossível, mas ainda pode. O Palmeiras vive a rotina de final de temporada. Um ano difícil. O time ainda tem 5 jogos pela frente e precisa fazer o melhor para garantir, no mínimo, o segundo lugar no Brasileiro, que é a realidade mais próxima. Sabemos que a situação não está tão fácil como a gente esperava, mas temos uma camisa a honrar, temos nossos nomes a honrar. Então, até o final do campeonato, aí é se dedicar e tentar o máximo de número de vitórias. Acho que o nosso objetivo é esse, focar cada semana no trabalho. Acho que o trabalho não caiu em nenhum momento, muito pelo contrário, estamos trabalhando cada vez mais. Mesmo com pouca chance, a gente vai continuar fazendo o nosso melhor. Para o ano que vem, o time deve ter mudanças. Reforços e dispensas estão a caminho. Os jogos que faltam podem ajudar nas definições. O Palmeiras apostou em gente conhecida e promessas, mas o alto investimento não afastou a frustração por causa dos insucessos neste ano. Claro que a gente espera sempre, a gente inicia um ano trabalhando forte para poder vencer, para poder ganhar título, né? Então vai chegando no final do ano e a gente vê às vezes que a gente não conquistou. É claro que a gente fica chateado. No domingo, o time vai encarar o Grêmio e vai ter novidades. Felipe Melo, machucado, não joga. Disputa grande para a sua vaga e Ramírez pode ser a opção. Gustavo Gomes é retorno certo na defesa. Lucas Lima ganhou espaço nos treinos e tem grande chance de jogar no meio-campo. A boa notícia fica por conta da volta do Luiz Adriano ao ataque do Palmeiras. Já o time que está muito próximo de ser campeão brasileiro quer também ser campeão da América nesse final de semana. O Flamengo realizou seu primeiro treino em Lima, no Peru, e foi cheio de mistério. Essas são algumas das poucas imagens liberadas na atividade do time do técnico Jorge Jesus. De resto, o Mister usou até lonas para tapar as laterais do campo para que ninguém veja que foi treinado. Mas o time deve ser o que vem jogando mesmo. Ou seja, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. William Arão, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro, com Bruno Henrique e Gabigol no ataque. A final contra o River Plate acontece às 5 da tarde, horário de Brasília, neste sábado. E claro, você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes, com programação que começa às 4h20 da tarde. Fica ligado então no 94.9 em FM. E a gente vai conferir a tela de classificação desse Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo pode ser campeão nesta rodada. O Flamengo é líder, tem 81 pontos, seguido pelo Palmeiras com 68. O Santos tem 65 e o Grêmio está no G4 com 56. Aí o Atlético Paranaense tem 53, é o quinto colocado. O São Paulo tem 53, é o sexto, o Inter é o sétimo com 50. Lá na parte de baixo, Fluminense, CSA, Chapecoense e Avaí. E o Campeonato Brasileiro está na reta final, né? Chegando na 34ª rodada, que começa amanhã, termina só na segunda-feira. Então vamos conferir os jogos na tela? Neste sábado, apenas uma partida. O Santos recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro às 9 da noite. No domingo, 4 da tarde, o Grêmio joga contra o Palmeiras em São Paulo e o Goiás recebe o Bahia no Serra Dourada. No Engenhão, 6 da tarde, tem Botafogo e Corinthians. Às 7 da noite, o Ceará recebe o São Paulo no Castelão e o Inter joga contra o Fortaleza no Beira-Rio. Já o Avaí recebe a Chapecoense na Ressacada. Na segunda-feira, 8 da noite, tem CSA e Fluminense no Estádio Rei Pelé. E ainda tem nesse domingo, 4 da tarde, tem o duelo dos Atléticos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O DJ Cabeção está pronto para um desafio de MMA. Tá pronto, Cabeção? Eu só tenho tamanho. Então tá bom. Porque nesse domingo
Tem um evento muito legal de MMA em Porto Alegre. É a 8ª edição do Taura MMA, com grandes nomes da luta reunidos no Barra Shopping Sul. E para falar disso, estão aqui comigo, já vou chamar aqui até o estúdio com a gente, o Jonathan Leão, que é organizador do evento e ex-lutador, vai estar aqui com a gente também. Deixa eu já agradecer a que ele está aqui com a gente. Bem, Jonathan? Prazer de ter aqui, tudo tranquilo? Valeu, obrigado. Também vai estar Juan Gonçalves, apelidado de Gaúcho Samurai, vai estar aqui com a gente também. Juan, bom, prazer aqui com a gente. E também Johnny Walker, lutador. Esse aí tá chegando já com a faixa aqui, olha só. Eu não vou desafiar ninguém aqui, né? Senão eu vou me ferrar, senão eu vou ter que chamar o cabeção. E aí, Johnny, tranquilo? Vamos sentar aqui, pessoal, pra gente bater um pouco mais um papo sobre esse assunto que é bem legal, Jonathan. Como é que surgiu essa ideia? Porque lá em Viamão, minha terra, inclusive, eu sei que tinha o evento muitas vezes, só que agora chegando em Porto Alegre, como é que foi tudo isso? A gente começou com o circuito Tino Nogueira, né? Eu tenho uma franquia, né? Sou franqueado do Minotauro, do Minotouro. Uhum. E a gente começou e foi crescendo, né? A gente foi tomando uma proporção maior e a gente fez dia 15 de setembro em Gramado, na Serra Gaúcha. Então a gente está indo agora para a 8ª edição, chegamos em Porto Alegre e já temos algumas já para 2020, né? Então foi uma trajetória bem legal até aqui. Faz 3 anos que a gente está com esse evento. Sim, bem legal. Agora sendo aqui no Barra Shopping Sul. Agora o Juan vai estar no card, vai estar lutando, já está preparado para esse domingo, já está pronto, Juan? Preparadíssimo, por sorte, fizemos uma preparação bem top, estamos há uns 4 ou 5 meses já focados nessa luta. Uhum. Assim que agora na reta final baixando o peso, mas amanhã já batimos o peso e tudo de bom. Então já está pronto. O Johnny está aqui, ó, que campeão. Então... Estou só segurando o cinturão do evento. E como é que é tudo isso do evento para você, Johnny, e tudo mais? A gente fez a brincadeira e tal. Eu não vou desafiar isso, não vou desafiar você. Eu chamo o cabeção para o desafio. Como é que é o evento para você? O que representa tudo isso também? Então, representa a minha vida, né? Eu parei tudo que eu tinha na minha vida antes e virei lutador 100%, né? Então, é minha vida agora. Eu amo esporte, né? Treino todos os dias. E é uma grande honra estar participando nos eventos nacionais aqui no Brasil, né? Vim fazendo uma presença, dando uma moral pra galera. Então isso é muito importante. Porque o esporte, né? O UFC, o MMA, ele tá crescendo muito, né? No Brasil. Como é que é para você essa representatividade toda que a gente está vendo no esporte, que vem crescendo cada vez mais? Então, eu sinto orgulhoso, né? Porque tô fazendo um bom trabalho, né? Tô lutando aí no UFC e... Estou fazendo uma campanha muito boa, né? 2020, se Deus quiser, vai ser meu ano aí. Tentar trazer o cinturão para o Brasil, o cinturão mundial. E estou aí acompanhando a galera aí do Taura MMA, dando essa bola aí, essa moral. Um grande evento também, está crescendo muito no Brasil. Tamo junto. E como é que foi esse convite, né, Johnny? A gente vê, pô, o Johnny tá aqui, o Juan tá aqui com a gente também. Como é que foi esse convite, esse pessoal que participou, o Tino Nogueira agora com o Taura? Como é que veio esse crescimento também de todo o esporte e o evento também? Claro, eu sempre tive muito apoio, né, do Rodrigo Minotauro, então a gente sempre esteve do meu lado. O Juan, ele veio do Uruguai, começou a fazer um camp lá comigo faz algum tempo. Ele chegou com 4 lutas, hoje ele está com 9-1 no Sherdog, né? Então tá invicto desde que entrou na equipe, né, o Tino Nogueira. Vem fazendo um trabalho legal. O Johnny, a gente estava lá no UFC, então fiz o convite para ele conhecer Porto Alegre, né? Falei, Porto Alegre, o que é Porto Alegre? E deu certo, né, de vir aí fazer essa grande presença, né? Agradeço também por estar aí, sem dúvida faz toda a diferença, né? Porque aproxima, né, os fãs do MMA e vê que é possível, né? Eu acho que a gente tem que sempre mostrar o caminho, né? Que tem como chegar. Tem grandes exemplos, né, como o Johnny, né? Como o Vicente Luque vai estar aí, Felipe Caboclão, Minotauro, então são grandes referências, né? Agora, Juan, tô vendo aqui, ó, símbolo do Inter, com todo mundo aqui uniformizado, símbolo do Inter, uruguaio, mas defendendo as cores do Inter agora aqui. Sou muito grato, na verdade, o clube me abraçou, como me abraçou os gaúchos, como me abraçou a Tino Nogueira. Então, são as bandeiras que eu levo além do meu país, que é o orgulho mais grande que tenho na minha vida, lutar por meu país. São as bandeiras do povo que está me acolhendo e eu sou muito grato de poder fazer uma carreira aqui no Brasil, que é o país que criou esse esporte. Lá no Uruguai, torcia para quem? Lá no Uruguai, Sorriso de São Martín. Ah, é? Time pequeno, de uma cidade pequena, de um povo pequeno onde eu nasci. E aqui sou colorado. Aqui vocês gostam de futebol, Jonathan? Eu gosto, Torce para quem? Sou colorado. Colorado. Johnny? Aqui eu torço pro Inter. Aqui todo mundo é colorado aqui, né? Tá fácil assim, viu? Agora, falando pro pessoal, como é que pode ir ao evento? Como é que vai funcionar tudo isso também para quem quiser acompanhar o evento, Jonathan? Sem dúvida. Hoje, então, né, a gente tem o treino aberto, que é bem legal. Os atletas vão estar fazendo um treino aberto no Barra Shopping às 17 horas. A gente tem amanhã às 15 horas no DC Shopping, lá no do Prate Móveis, a parte de entrevista dos atletas, né? Bem legal, um debate ali com eles.
A encarada oficial vai ser às 19 horas no Praia de Belas. Então, bem legal, a parte das encaradas também. Quem quiser participar é totalmente gratuito. E dia 24, no domingo, a partir das 17, no centro de eventos do Barra Shopping, que vai ter stands, food truck, vai ter uma experiência bem legal, fotos com cinturão, a taça do Mundial do Inter vai estar no evento. Bacana. Então, assim, vai ter bastante coisa legal. Um monte de pessoal acompanha. Jonathan, obrigado pela presença. Valeu, obrigado. Juan, obrigado. Johnny, brigadão também. E a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar um pouco mais sobre o Internacional que joga nesse final de semana contra a equipe do Fortaleza para entrar direto no G4 do Campeonato Brasileiro. Momentos de definição no campeonato fazem isso. Mistério em treinamento. Os portões fechados demonstram o quanto o Colorado está levando a sério o duelo contra o Fortaleza. E não é para menos. Na busca por uma vaga para a Libertadores 2020, Zé Ricardo estuda peça por peça, antes de definir o time titular. E mesmo aquele que já foi peça importante, agora precisa topar tudo para não correr o risco de ficar fora da equipe. Se eu falar que prefiro jogar no tripé e ele entrar no jogo no 4-4-2, eu tô fora. Então não tem como falar. Patrick tem 2 concorrentes diretos na briga por posição. Nonato, recuperado dos problemas no pubis, volta a ser uma alternativa e com moral nos bastidores. Quem também corre por fora na disputa é Neilton, testado durante a semana entre os titulares. Dentro dessa ideia, o provável time colorado para encarar o Fortaleza no primeiro dos 2 jogos que o Inter terá em casa na sequência tem Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Potker, D'Alessandro, Patrick, Neilton ou Nonato, a dúvida do time, e lá na frente, Paolo Guerreiro. Fazer o nosso papel é contar com a torcida de todos, claro que a torcida nos ajuda bastante também, então é fazer o nosso melhor, fazer o nosso jogo que a gente tem tudo para ganhar os 2 jogos. Para efeitos de objetivo dentro do Campeonato Brasileiro, os colorados começam a torcer no sábado. O Flamengo, campeão da Copa Libertadores da América, vai facilitar o trabalho na busca por uma vaga direta para a fase de grupos do Torneio Continental de 2020. A tabela mostra o adversário colorado, em caso de título brasileiro na Libertadores, vira o São Paulo. Tem 3 pontos de vantagem na 6ª posição. Caso, porém, o River Plate saia campeão, essa diferença aumentará, porque a vaga direta ficaria hoje com o Grêmio, o 4º colocado. Claro que a gente torce, né? Para que a gente classifique direto, sem precisar de nada disso. Mas se tiver que vencer alguém, né? Que vença o Flamengo e abra mais uma vaga ali para a gente poder continuar seguindo em foco no nosso objetivo. Unir forças, contar com todos os fatores possíveis para chegar no objetivo final. A Libertadores da América é o alvo e ninguém irá parar de correr no Beira-Rio até alcançá-la. E agora um recado muito bacana da TIM para você. Chegou a hora de falar da Black Friday, o momento certo para você sair de smartphone novinho. E só na TIM você aproveita as melhores ofertas. Olha só a novidade que eu tenho para você. O TIM Black Família, ele tem descontos imperdíveis em smartphones e o iPhone 8 sai por apenas R$ 999. É isso mesmo, o iPhone 8 por apenas R$ 999. Essa é a oportunidade que você estava esperando com o TIM Black Família. Você tem redes sociais ilimitadas, assinatura Netflix inclusa e muito mais benefícios. Tá esperando o quê? Traga agora o seu número para o TIM Black Família. A TIM é a operadora que mais cresce no Rio Grande do Sul. Vá até uma loja TIM, tem sempre uma pertinho de você e aproveite a Black Friday de smartphone novo e muita internet. TIM, a inovação não para. E eu vou até agora, até o CT Presidente Luiz Carvalho, onde está o Taigor Janko. Vou chegar aqui com o Taigor já, porque, Taigor, Diego Tardelli, ele vai ficar no ano que vem ou não vai? Dá essa resposta para o torcedor gremista agora.
A tendência é que não, Gabriel. E a gente vai explicar um pouco dessa situação envolvendo o atacante gremista Diego Tardelli, que foi solicitado pelo técnico Renato Portaluppi no início da temporada. O Grêmio fez um alto investimento para contar com esse jogador. E essa nova situação envolvendo o Diego Tardelli, ela começou, na verdade, ontem à tarde. O Instagram oficial do Grêmio publicou uma foto onde o Diego Tardelli estava ali com outros companheiros tomando água. E um torcedor acabou comentando, falando, sorriso de quem ganha 1 milhão por mês para apresentar um futebol pífio. E o próprio Diego Tardelli, através da sua conta pessoal no Instagram, respondeu: aguenta firme aí, só mais 18 dias, depois você não precisa mais me pagar. Indicando, de certa forma, Gabriel, que daqui a 18 dias, que é exatamente quando o Campeonato Brasileiro ele acaba, o Diego Tardelli não estaria mais no Grêmio. A informação que a gente tem é da tendência de saída do Diego Tardelli para o futebol chinês. Empresário do jogador e também a direção gremista negam que tenha acontecido algum tipo de proposta para o Diego Tardelli, mas ele está interessado em deixar o Grêmio. E tanto a direção como a comissão técnica não conta mais com o jogador para o ano que vem. E exatamente sobre isso falou hoje aqui o técnico Renato Portaluppi. Foi questionado se conta com o Diego Tardelli para a temporada seguinte e ele responde: eu não vou entrar em detalhes de A, B ou C, eu respeito a tua pergunta, entendeu? Serve para o Tardelli, serve para qualquer jogador. O Tardelli é jogador do clube, como qualquer outro jogador do clube que seja aqui, que a gente precise dele para nos ajudar nessas últimas partidas. Quando acabar o campeonato, quando acabar essas 5 partidas, se algum jogador achar que deva sair do Grêmio, bom, aí tem a diretoria, tem o presidente, e aí eles vão conversar com essas pessoas e se entenderem. Aqui ninguém está mandando ninguém embora, não. Entendeu? Todo mundo tem contrato. São os jogadores do Grêmio, eu conto com eles. Agora, no momento que acabou o campeonato, é outra história. Aí, se alguém tem alguma manifestação, se alguém quer fazer alguma colocação, se alguém quer sair, bom, aí sentar com a diretoria, sentar com o Klaus aí, sentar com o presidente e resolve o problema. Renato falando sobre a situação envolvendo o Diego Tardelli, não confirmando a sua saída, mas dando a entender que quem quiser sair depois vai conversar com a direção gremista. A gente fala um pouquinho também, Gabriel, sobre a atividade de hoje que aconteceu no CT Presidente Luiz Carvalho, o penúltimo treino do Grêmio antes de viajar para São Paulo. Domingo enfrenta a equipe do Palmeiras às 4 horas da tarde. A atividade de hoje que contou com as ausências de Kahneman e Alisson. Os dois jogadores não participaram da atividade, mas não devem preocupar o técnico Renato Portaluppi para enfrentar o Palmeiras. Provável Grêmio de Paulo Vitor, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Tardelli e Everton. Na frente, o atacante Luciano. O Grêmio buscando se enraizar no G4 do Brasileiro. Gabriel. E a gente vai ficando por aqui, mas antes de Cabeção, onde é que é o final de semana, pra gente terminar esse sextou aqui no Donos. Sábado amanhã na Olímpios, em Canoas, festão na Olímpios amanhã, e no domingo, né, no Baile da Tuca, que vai ter MC Dom Juan, várias atrações, e eu tô junto lá no Baile da Tuca nesse domingo. Uma delas é o DJ Cabeção, e a gente vai pro rápido intervalo, tá chegando o pessoal do Toque de Bola. Não sai daí. E estamos de volta aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola. Saiu os pesos pesados do MMA, chegou os pesos pesados do Toque de Bola. Tudo bem, Bagé? Já passei ali, já marquei um treino com eles depois. Chegaram uma luta já. Paulinho, Paulinho do peso pena, né? Pena, leve pena. Roberto Algo Pauletti, assim. Convidado de hoje, professor Paulo Porto. Tudo bem, professor? César Cidade Dias. E você que participa com a gente no 992010949. 992010949. Participe e mande o seu recado para o nosso WhatsApp aqui no Donos da Bola, junto com o Toque de Bola. Final de semana importante para a dupla Grenal, porque o Grêmio tem um jogo importante contra o Palmeiras fora de casa, para entrar e ficar nesse G4 do Campeonato Brasileiro. E mais, esse jogo pode dar o título, inclusive, para o Flamengo, né, do Campeonato Brasileiro. E o Inter tem o jogo contra o Fortaleza para seguir, né? Tá em 7º hoje na tabela, precisa dar uma levantada, porque imagina, se o Flamengo perde o campeonato, a Copa Libertadores, o Inter já se dificulta um pouco mais nessa vaga direta na fase de grupos da competição, né? Como o Paulinho disse, o Flamengo ganhando o título da Libertadores, eu acredito que vai acontecer isso, garante o Grêmio no G4 e garante o Inter classificado, mas eles não podem entrar em campo pensando nisso, principalmente o Internacional. Porque o Inter ainda vive meio que uma nuvem de desconfiança desde a saída do Odair, porque ficou um hiato ali em que não se definiu o técnico, depois se definiu que seria o técnico tampão, e a chegada do Zé Ricardo, ele faz um primeiro jogo em que o Inter consegue uma vitória, fora de casa contra o Bahia, e aí já num segundo jogo meio que se quebra os pratos de novo, né? Porque não sabia qual seria a definição da parte do time do Zé Ricardo. Então essa indefinição pro Internacional, ela ainda existe.
Então o jogo em casa contra um bom Fortaleza, que costuma jogar para frente, que é um time organizado, muito bem comandado pelo Ceni, seria fundamental para não deixar seguir essa nuvem de desconfiança. O jogo é importantíssimo para o Inter domingo, por jogar em casa, por enfrentar o Fortaleza, que está mais abaixo na tabela, não é concorrente do Inter em relação a uma vaga para a Libertadores da América. Então, o jogo já é, em si, importante para o Internacional. E vai aumentar essa importância, ou talvez facilitar a vida do Inter, se amanhã tarde e noite, lá em Lima, o Flamengo for campeão da América. Porque aí sim, porque nesse momento, nesse exato momento, com o Flamengo sem o título da América, o Inter briga com quem? Com o Corinthians, pela chamada vaga na pré-Libertadores. Nós convencionamos, nós brasileiros, na pré-Libertadores da América, que é a as fases iniciais. Né? Na verdade, a segunda fase. Entra na segunda. Os brasileiros na segunda fase, na verdade. Né? Então, nesse momento, sem o Flamengo campeão, o Inter briga com o Corinthians para a chamada pré-Libertadores. Se o Flamengo for campeão amanhã, só ver o tamanho da torcida que o Colorado, que o gremista tem que fazer realmente para o Flamengo, amanhã torcer para o Flamengo amanhã contra o River Plate, o que vai mudar na vida do Inter? Estou falando do Inter agora, depois eu falo do Grêmio. O que muda na vida do Inter? Flamengo campeão amanhã, aí o Inter vai entrar em campo no próximo domingo, 7 da noite, mesmo horário de Ceará e São Paulo, sabendo o quê? Se ganhar o jogo e o São Paulo perder para o Ceará em Fortaleza, o Inter termina a rodada na zona de classificação direta para a Libertadores, passando inclusive o São Paulo. Aqui ainda o pessoal já está participando com a gente, né? Por exemplo, o Mala lá de Taquari, ele falou assim, ó, grande professor Paulo Porto, famoso pretão aqui de Taquari, jogava muito. Aí, ó, já jogava mais que o Paulete, jogava mais que o Paulete, né, Paulete? Provavelmente sim. Não. Isso é craque. Agora, muito obrigado, um abraço lá para o Mala. A gente sabe que é uma semana também complicada nesses trabalhos e tudo mais, né, professor? Como é que se faz para trabalhar uma semana onde tem um resultado paralelo, que pode mudar tudo, num planejamento, mas deixar isso de lado para fazer isso tudo? Bom, eu penso que o Inter, com o Zé Ricardo, ele está num momento ainda de muita, vamos dizer assim, de muita motivação ainda. Eu acho que o grupo, ele está acertando o time e um treinador quando chega, 2 jogos é difícil. Eu acho que agora ele já tem a receita correta para o time do Inter e acredito muito que o Inter deva crescer até nessa reta final do campeonato, né? Por muitos motivos. Por necessitar da vaga da Libertadores, né? É necessidade do Inter, se a gente pensar bem, né? Necessidade da vaga e o Zé Ricardo, vamos dizer assim, criando uma nova motivação, até no grupo de jogadores, né? Um certo interesse maior até dos jogadores. E tem um fato que eu quero acrescentar, antes de mais nada, cumprimentos à diretoria do Passo Fundo pela contratação do professor, né? É sinal que eles estão pensando em vitória lá, parabéns a eles. Né? Mas o que eu quero comentar, além de tudo que foi comentado sobre o jogo, esse jogo de domingo do Internacional, ele se reveste de outra circunstância. Os jogadores, eles têm que se consolidar para serem mantidos no grupo de 2020. Porque o relatório final da Comissão Técnica do Internacional, ela não terá o olho direto do Eduardo Cudê. Mas tem alguns jogadores, como o Potker, tem alguns jogadores como o Heitor e assim por diante, que precisam muito ter um desempenho forte. Claro que o resultado será o Inter se classificar, mas eles têm um interesse pessoal também num bom desempenho nesse domingo. Agora, claro que tomara que esse relatório seja feito com bastante cuidado, né? Porque muitos desses jogadores que a gente está citando, sob dúvidas, eles terminam o contrato. Então teria que refazer um contrato, porque não vai passar, como disse o Paulete, muito pela mão do Cudê, permanência de jogadores. Claro, tem o D'Alessandro, que a gente sabe que é amigo dele, que é próximo. É óbvio que ele acompanha os jogos do Inter, ele sabe que o Edenilson é um jogador fundamental, mas esses têm contrato, com exceção do D'Alessandro. Mas, por exemplo, ele vai trabalhar muito mais em cima do entendimento dele e de jogadores que ele quer trabalhar junto. Tipo, eu quero um atacante pro lado do Guerreiro, eu quero o Nath Fernandes que vai jogar pelo lado direito, eu quero trazer um cara pro miolo de defesa como possa ser, quem sabe, o Arangues. O departamento atual de futebol do Internacional, ele segue sendo fundamental para a próxima temporada. Porque o Eduardo Cudê, neste momento, ele deu entrevista hoje pela manhã na Argentina, confirmando que não fica para o ano que vem, não quis confirmar que vem para o Internacional, mas a gente sabe que vem. Mas ele ainda está, até hoje, com o pensamento entre Porto Alegre e Buenos Aires. Ele não está focado totalmente no Internacional. Alguém vai ter que fazer serviço para ele. Tomara que esteja acontecendo, por exemplo, como se especula que o auxiliar dele já esteja aqui em Porto Alegre. Porque vai ficar complicado, não passa tanto pela mão dele. Não, isso que o professor Paulo Porto falou há pouco,
lá na rádio e agora aqui também, ele vai, para ele colocar o estilo de jogo dele aqui, ele precisará mudar a característica de muitos jogadores e abrir mão de alguns que estão aqui, que não têm condição de executar aquilo que a gente vê o Racing fazer, né? Eu sempre digo assim, se tu queres um time alto, contrate jogadores altos. Se tu quer um time rápido, contrata jogadores rápidos, né? É o caso do Codê. Ele é um cara que vai querer jogar um futebol mais ofensivo, de marcação mais lá em cima. Ele vai ter que ter jogadores para fazer esse tipo de jogo. Com intensidade para isso, né? Com intensidade para fazer. Eu não consigo ver, por exemplo, nenhum tipo de avaliação nesse momento do Inter. Eu acho que todo o diagnóstico já foi feito. Esses jogadores, por exemplo, que estão em fim de contrato, o Inter não procurou para renovar. Não vai ficar nenhum. Não, o Danilo Fernandes... Não, o Danilo termina o contrato em maio, é um pouco diferente. Os jogadores que terminam o contrato em dezembro, agora, estamos a um mês de contrato, vocês acham que pode acontecer? É que nós não temos a informação se eles não foram procurados. Né? Ou a gente não tem informação. O que a gente tem informação é que o contrato termina em dezembro, que até agora não se falou sobre permanência. Provavelmente, né, essa lista tenha sido, o seu Eduardo Cudê, o Sobis, o Wellington Silva, o fulano, o Beltrano, eles não têm mais contrato. Mas, só que é uma situação complicada, porque tem outro detalhe aí, o Eduardo Cudê nunca trabalhou no Brasil. Não, mas o São Paulo ele chegou e deu certo. Pois mas não quer dizer que ele vai chegar e dar certo. Ele tem um período também de diferença. Ele tem uma diferença de cultura, não pode parecer bobagem, não é. Os recentes casos do Internacional com o estrangeiro vale até uma matéria. O Jorge Fossati, quando chegou, o preparador físico do Fossati, que era o Alejandro Valenzuela, depois veio à tona, os jogadores dando entrevista dizendo que não entendiam o que ele falava. Os caras corriam, faziam exercício sem saber o que ele estava dizendo. Isso é importante, nós estamos falando de um cara que depende do corpo atleta de alto rendimento. Depois, mais tarde, com o Diego Aguirre, se teve de novo com o Fernando Pinhatales, outro preparador físico da confiança do estrangeiro, deu problema. Então tem uma série de situações que até agora no Internacional, o Pedro Rocha, quando veio trabalhar lá atrás, deu problema. Não funcionou ainda essa química do estrangeiro com o Internacional. Não quer dizer que não vai acontecer. Só que são pequenos detalhes que fazem uma diferença. Dificilmente o trabalho acontece da noite para o dia. E acho que tu faz uma referência muito interessante, porque essa... Obrigado. É que mexe com a cultura do jogador brasileiro. É diferente. E é diferente, eu concordo muito, eu acho que é uma preocupação e é um ponto... E o Inter tem experiência recente, aí me parece que por aí pode tentar evoluir, fazer alguma transição. Pois mas eu citei aqui do Fossati para o Aguirre, por exemplo, que foram próximos, não teve. E ainda tem o planejamento todo, por exemplo, o Inter fica para a segunda fase da Libertadores, antes da fase de grupos. A pré-temporada vai ser antes, vai ter que acelerar um processo para chegar na fase de grupos, isso pode mudar todo o pensamento do Cudê também, né, para ele chegar aqui e botar em prática esse trabalho. Eu estou torcendo muito para o Eduardo Cudê, porque eu sou fã do trabalho dele e eu sou muito fã que esses estrangeiros qualificados, não qualquer estrangeiro, mas o estrangeiro qualificado, ele venha trabalhar no Brasil, para que possa abrir daqui a pouco a possibilidade dos nossos brasileiros trabalharem em outros mercados qualificados. E a régua, esse ano, a chegada principalmente do Sampaoli, que veio um treinador de Copa do Mundo, um treinador com Copa América pelo Chile, veio para o Brasil e elevou a régua. E aí veio o Português em seguida e elevou mais a régua. Eles podem terminar o campeonato com as 2 primeiras colocações. Exatamente, mas elevaram a régua do trabalho e da exigência dos clubes. Hoje, por exemplo, tenho certeza que o torcedor de qualquer dos grandes está dizendo o seguinte, eu não quero mais esses figurões aí que falam, e os times continuam jogando a mesma coisa. Mas tem uma diferença bem clara entre o Sampaoli e o Jesus. O Sampaoli chegou no Santos e com uma ideia, eu acho que até com um comprometimento da direção de lhe dar algumas condições de trabalho a alguns jogadores e não cumpriu. Né? Tanto que ele mesmo quase saiu no início da temporada. E eu acho que um dos motivos dele sair é esse motivo aí. E o Jesus não. O Jesus chegou no Flamengo, impôs uma maneira de trabalho dele, né? Constituiu toda a equipe de trabalho dele e a direção deu o respaldo. Né? Aí funciona. Agora, trazer o cara, não dar o respaldo que ele precisa para ele O Palmeiras não trabalhar. Deu para o Gareca, o Cruzeiro não deu para o Paulo Bento. Né? O Inter, depois de ser terceiro colocado na América, logo em seguida tirou o Diego Aguirre. Guardadas as proporções, o Balsa, né, no São o Odair fez um belíssimo campeonato no ano passado, terceiro colocado.
Aí, quando ele precisou reforçar o time, deram para ele o Wellington Silva, Parede, Neilton, Trellis. O que tu acha que ele está pensando agora quando ele vê os nomes? Aí quando eu me boto no lugar do Odair, quando ele vê o seguinte, Pastore, Nacho e Arangues, ele deve pensar, pô, mas o que eu fiz de errado? Mas foi não valorizar o cara que estava começando. É isso? Porque o próprio Gareca, quando chegou no Palmeiras, ele solicitou a contratação de 8 jogadores. Lembra que veio lá o Zalione da vida? Veio cinco argentinos. Porque eram jogadores que ele imaginava como jogadores da confiança para que ele pudesse ter tempo de colocar o trabalho em prática. Que o Palmeiras caiu? Não aconteceu. Não. Foi o Palmeiras caiu bem antes. O Palmeiras caiu em 12. O Palmeiras caiu em 12 Mas ele trabalhou para 13. cair, né? Ele teve que tirar o treinador porque ele ia cair, né? Naquele período ele não estava com muitas vitórias de fato. Por causa da Copa América que aconteceu nesse ano aqui no Brasil, o calendário de 2019 acabou avançando, tanto é que a última rodada do Brasileiro acontece em 8 de dezembro. Aí começam as férias, 30 dias. O retorno das férias, para a representação dos jogadores, vai acontecer em 8 de janeiro. Serão 10 dias de pré-temporada, de 8 até 18. Com o primeiro jogo acontecendo dia 22, começa o Gauchão dia 22. Dia 19 tem jogo até, que é o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileiro, deve ser Flamengo e Atlético Paranaense, Supercopa do Brasil. Isso é dia 19. Mas para os gaúchos aqui, dia 22 começa Clássico a temporada. rubro-negro. Exatamente. Porque eu quero dizer o seguinte, o Cudê vai ter muito pouco tempo, principalmente se o Internacional disputar a chamada para ele Libertadores. 5 de fevereiro é o primeiro jogo. Então ele vai ter... Saindo da pré-temporada, dia 22 começa a temporada dentro de campo, na verdade. Ele vai ter 2 semanas para a estreia do Inter na Libertadores América, jogos eliminatórios. Né? A se confirmar esse prazo, né, do Inter entrando na pré-Libertadores, começa antes do ano, até as contratações que ele traz, vamos trabalhar com a prática, tá? O Nath Fernandes vem da Argentina, é igual ele. Talvez não vá conseguir sair jogando. Ah, mas o cara está jogado, sim, mas ele tem um período de férias. Ou ele vai estar com desgaste. O Arangues está jogando há quanto tempo na Alemanha? Então, mesmo as contratações, elas não vão surtir efeito da noite para o dia. Mas tem um outro detalhe. E os adversários do Inter, quanto tempo vão ter de preparação? Eu acho que vai depender, porque o calendário dos outros é meio de temporada. Pois é. Como o Inter, obviamente, não vai enfrentar brasileiros na fase inicial, vai pegar outros países da América do Sul que tem um calendário europeu. O São Paulo caiu com o Tajeres, que estava no meio da temporada. Mas é que é um conjunto de coisas, porque independentemente do período de que vão começar a jogar os adversários do Internacional, o Inter vive uma situação atípica, que é a chegada de um novo treinador, um treinador estrangeiro com outro comando de preparação física. A questão da exigência, por exemplo, o Thiago Nunes agora, para sair do Atlético Paranaense para o Corinthians, ele fez uma exigência, eu quero levar toda a minha comissão técnica. O Corinthians aceitou. O Jorge Jesus tem 12 pessoas na comissão dele. E aceitaram. Por quê? Porque o cara não pode ir para um país que eu não conheço, para um futebol que eu não conheço, e sozinho, peraí, é diferente. Um temor que eu tenho do Internacional para 2020, se realmente ficar espremido o tempo de treinamento e de preparação, é que alguns jogadores que não deram certo tenham uma avaliação muito mais branda pela falta de tempo, pela falta de condição de contratação, e eles terminem renovando. Porque tem 11 jogadores do Internacional aí que estão com contratos vencendo, e por mim só o Zé Aldo ficaria desses 11 jogadores. E agora a gente vai seguir falando sobre isso daqui a pouquinho, com o Donos da Bola, junto com o Toque de Bola, mas Paulo Pires, você fez uma pergunta hoje que não era tão difícil. Hoje você facilitou na sexta-feira, o cara quer acertar a pergunta, tranquilo, começar a final de semana. Como é que era a pergunta para quem está ligando o rádio aqui junto com a gente do Donos também? Para quem está acompanhando pela Rádio Bandeirantes, no começo do Donos da Bola eu perguntei qual foi o resultado do último jogo entre Inter e Fortaleza no estádio Beira-Rio. Jogar nessa temporada lá em Fortaleza. No Beira-Rio foi em 2006, daí eu dei 4 alternativas ali, vitórias do Inter, né? 1-0, 2-0, 3-0 ou 4-0. Quem apostou em 3-0 acertou. O Inter venceu lá em novembro de 2006 por 3-0. Marcaram os gols do Inter e Arley no primeiro tempo. O Índio também na primeira etapa e o Alex no segundo tempo de partida. Portanto, o Inter venceu por 3-0. Deixa eu passar rapidamente. O time do Inter que enfrentou o Fortaleza lá em 2006. O time que foi vice-campeão brasileiro. O Inter foi vice-campeão brasileiro, depois seria campeão já era campeão da América, seria campeão do mundo mais adiante. O time que jogou contra o Fortaleza, Renan, aí o Maicon, que era o volante revelado pelo Inter, jogou como lateral direito, Índio, Fabiano Heller e Rubens Cardoso, meio campo com Wellington Monteiro, Edinho, Pinga e Alex, na frente Fernandão e Yarley. Entraram em campo ainda o Renteria, no lugar do Alex, o Perdigão, no lugar do Fernandão e o Léo, no lugar do Yarley. Tem uma relação de alguns acertadores aqui, vamos mandar um abraço pessoal.
o Rodrigo Iser, lá de Santa Cruz do Sul, o Leonardo de São Leopoldo, o Fabiano, que é de Alvorada, o Marlon, aqui de Porto Alegre, o Valdemar de Pelotas, a Bernadette de Porto Alegre, Alexandre Tovo, da capital, e Moisés Aguiar de Canoas, alguns dos acertadores da pergunta do Paulinho de hoje. Obrigado pela participação, pessoal. E a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar do Grêmio, que tem esse jogo importante contra o Palmeiras, também um pouco mais sobre o Internacional neste duelo, nesta briga, para ir direto à fase de grupos da Libertadores da América. Não sai daí. Volta aqui com o Donos da Bola, junto com o pessoal do Toque de Bola, você participando com a gente, no 992010949, tá aqui embaixo na tela, ó, 992010949, tem que acertar aquilo, a gente vai fazendo aqui, ó, vai passando aqui que a gente sabe que é aqui embaixo. Agora, tem outro jogo, a gente está falando do Internacional, mas tem o lado do jogo do Grêmio, um jogo importante contra o Palmeiras, porque se a gente está falando que o Inter tem que entrar e ficar nessa zona de classificação para a fase de grupos da Libertadores, o Grêmio quer se manter já nesse G4 e quem sabe, vence o Palmeiras, dá o título para o Flamengo e já se garante nessa fase de grupos para o ano que vem, né? Tem 56, a diferença está nesse momento, 53 a 56 para o Grêmio, a 53 para o São Paulo. Não vou nem falar do Flamengo por enquanto. Faltam 4 jogos? 4 jogos? Não, 5, né? 5 rodadas. 5. Se o Grêmio vencer e o São Paulo perder, a diferença está em 3, sobe para 6. Por enquanto, o balizador para o Grêmio de vaga direta é o São Paulo. O Grêmio tem que ficar à frente de São Paulo. Ficar à frente de São Paulo, no caso ali, o São Paulo está na 6ª posição. E vai ter o confronto direto ainda entre os mais dois. adiante, antes da penúltima rodada, na Arena. Então, por enquanto, isso aí. Então, se o Grêmio vencer o São Paulo perder, fez 6 pontos. Aí o Flamengo é campeão da América amanhã. Bom, aí vai ser melhor ainda para o Grêmio. Caiu o balizador do Grêmio, vai deixar de ser o São Paulo, vai ser o Inter. O Inter e o Corinthians estão juntos ali na tabela com 50 pontos. Então, essa é a questão. Por isso que é importante, pessoal, que o Flamengo, atenção, vamos pensar com a razão, não com o coração. O Flamengo deu um rodeão de bola no Grêmio, deu um rodeão no primeiro tempo no Beira-Rio no Inter, eliminou o Grêmio, eliminou o Inter. Beleza, vamos pensar com a razão, não com o coração. Ou será sensacional, excelente para nós, tricolores ou colorados, azuis ou vermelhos, hoje eu estou até de azul aqui, azuis ou vermelhos, que o Flamengo seja campeão. Pode facilitar a nossa vida. Porque eu vou torcer contra, velho. Agora eu sou Mengão. Mas eu sou não, falei há pouco na rádio. Eu sou o Mengão, velho. Eu estou torcendo pro Flamengo, que seria a confirmação de um time que está jogando bem, de jogadores que mostraram a recuperação que ninguém mais acreditava. O Gabigol já ninguém mais acreditava, apesar de garoto, porque ele tem 23 anos. Ele começou com 16. O Bruno Henrique, que quando chegou, voltou do futebol alemão para o Santos, e dizia assim, olha aí, mais um que foi enganar e voltou. Hoje ele é disparado, pelo menos na minha opinião, o melhor jogador do futebol brasileiro. O Gerson, que foi transformado pelo português de um meia clássico e às vezes até sonolento, num segundo volante que tem uma intensidade maluca para jogar, de um treinador que mostrou que é possível, embora ele tenha um time altamente capaz também na valência física, não só na técnica, mas ele mostrou que é possível daqui a pouco jogar com a corda esticada 2 competições do tamanho de um brasileiro e de uma Libertadores. Pode ser o segundo técnico europeu, né, conquistar uma Copa Libertadores da América, o outro em 91, se eu não me engano, era croata, mas me fugiu o nome, eu estava olhando antes de um programa, daqui a pouco eu pego até o nome, seria o segundo técnico europeu a conquistar uma Copa Libertadores da América. Eu lembrava disso. Exatamente. 91 foi o... Eu ia falar... Bom, daqui a pouco eu trago a informação completa. Quer dizer que o Grêmio, se o Grêmio ganhar do Palmeiras, o Flamengo volta campeão brasileiro? Volta campeão brasileiro. Se empatar. Se empatar, já volta. Se empatar? Não, o Flamengo volta campeão brasileiro com empate ou... O Palmeiras só não pode ganhar. Se der empate ou vitória do Grêmio, o Flamengo será campeão brasileiro, sem jogar, né? O Flamengo pode conquistar então domingo, na verdade, 2 títulos no fim de semana, né? Sim. Um amanhã da América e outro domingo no brasileiro. O Rio de Janeiro é feriado, né? O Bagé que é, uma semana que é meio carioca, né, Bagé? Sim, eu estou pensando em mudar meu nome para Alex Magé, porque tem uma cidade lá chamada Magé. Agora, ô César, é um jogo importante pro Grêmio, né? Porque é um jogo fora, contra uma equipe forte e que tá brigando também, querendo ou não, a gente vai trazer a matéria. Sonhar nunca é demais. O Palmeiras sonha ainda com o título, né? Vale um segundo lugar que tem diferença financeira. Isso, claro. E vale alguns milhões. E segue colocando o Grêmio, tentando buscar ali algumas situações. O que eu vejo, acho que a importância do jogo, ela passa muito por isso, é que o Grêmio fez, depois da eliminação do Flamengo, o Grêmio fez 5 vitórias consecutivas, sendo 2 com atuações muito ruins contra a CSA e contra a Chapecoense. E quando enfrentou uma equipe um pouco melhor, que era o time reserva do Flamengo,
O Grêmio acabou perdendo em casa e indo mal, né? Jogando pouco aqui, foi na semana passada. E agora tem no confronto contra o Palmeiras uma equipe também forte. Que Grêmio nós vamos ver? Essa é a questão. É um Grêmio que vai chegar lá e vai vencer o Palmeiras? Querem a minha pergunta? Não acredito. Acho que o Grêmio entrou já em ritmo de férias e é complicado, principalmente depois do que a gente viu no jogo da semana passada e também nas coletivas pós-jogo, que o momento do Grêmio já é pensando em outras coisas, se fala muito em contratação, se fala muito em renovação e se fala pouco no jogo. E me parece que isso pode ser um problema para o Grêmio no jogo de Só abrindo domingo. um rápido parênteses, é o Mirko Djosic, técnico croata que foi campeão Colo-Colo em 91. Então, era o time do Colo-Colo. Jorge Jesus seria o segundo europeu a conquistar o Grêmio joga com... Já saiu uma prévia da escalação, eu estou curioso para saber qual é o meio-campo do Grêmio. Maicon, Matheus Henrique, o Maicon Alisson. volta, então. Isso. Maicon, Matheus. Aí Alisson, Diego Tardelli, Luciano e Everton. É o time titular. É o time que vinha jogando, né? É o time que vinha jogando. E na direita joga o Galhardo. Isso. Na direita joga o Galhardo. E até, a gente falando a informação até do César sobre o Diego Tardelli, que está de saída, é uma reta final de temporada, precisa focar. E aí o César falou até sobre o estar de férias, parece estar em ritmo de férias. O Tardelli, que parece estar saindo, não pode ser um fator também? Quem sabe usar outro jogador, não sei. Botar um PP, botar algum outro jogador assim. Se eu fosse o Tardelli, não sairia do Grêmio. Ele não precisou jogar. Ganha 10 milhões por ano. Tem mais 2 anos de contrato. Falando sério. De qualquer forma, tem dinheiro envolvido aí, né? Porque o Tardelli fez um contrato de 3 anos. Não, o Grêmio deve recuperar um pouco do investimento que fez, imagina. Se o Tardelli sair agora, ele vai ser a edição 2 do caso Bolanhos. Jogador de alto custo e que não rendeu. Não, ele está inaugurando um hotel também aqui em Santa Catarina? Ele tem parte do negócio. É porque, na verdade, a residência fixa da família Tardelli, da esposa dele, é em Itapema, né? O Gabriel, e o professor Paulo, será que está contratando algum desses craques aí que nós estamos falando? Bom, a minha realidade lá no Passo Fundo é de 4 para baixo, entendeu? Folha de 65 mil, eu acho no máximo, total, né? Esse relato do professor Paulo, é preciso que a gente faça, até para posicionar o nosso telespectador, o nosso ouvinte. A folha de pagamento com jogadores, R$65 mil. Para um clube como o Passo Fundo, que é um clube tradicional, mas um clube que está jogando a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. R$65 mil. R$65 mil é o segundo contrato de qualquer menino de categoria de base que vai para o profissional. O primeiro contrato é menor, o segundo contrato. De um menino. Mas a minha pergunta para o professor é o seguinte, que tipo de jogador tu vai buscar? Um jogador veloz, alto, forte, mais defensivo? Nós planejamos formar uma equipe para jogar a segunda divisão do futebol gaúcho. Como é que é a segunda divisão do futebol gaúcho? Jogador que tenha força, tenha intensidade e que possa decidir o jogo na bola aérea. A bola aérea decide segunda divisão. Embate físico. E a gente vai seguir falando. Eu vou só para uma curiosidade. Eu estava no Pelotas há 2 anos atrás, a gente subiu para a primeira divisão e nós, antes do mata-mata para subir, nós jogamos em Bento, contra o Esportivo. Perdemos de 2-0, 2 gols de bola parada. Fomos para a Boca do Lobo, ganhamos de 3-0 com 3 gols de bola parada. Infelizmente estourou o tempo. Estourou o tempo, vamos para Deu na Rádio Bagé. Tá chegando aí o Rádio Livre, 6 da tarde, tem o Band Esporte Show. E viagens ao redor do mundo aqui na TV Bandeirantes, não sai daí.